Olá, oitavano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meus queridos, chegamos à nossa oitava aula. E nessa oitava aula, nesse momento agora, eu irei abordar neste vídeo os conteúdos dando continuidade ao expressionismo, que a gente começou a conhecer na última semana, né? Na última aula. Este conteúdo ele se encontra no módulo 3 do nosso livro, tá? Mas antes de nós adentrarmos nesses conteúdos, eu preciso lembrar a vocês da necessidade, da importância de vocês estudarem com bastante atenção e dedicação os conteúdos que estão sendo disponibilizados para vocês, tá? No módulo 3 do nosso livro. Antes mesmo de vocês começarem a responder o seu exercício. Pois o exercício ele está sendo elaborado em cima desses conteúdos, tá? Voltando a falar sobre o expressionismo, este movimento, ele, além de ser um movimento artístico, ele foi literário, cultural, social, econômico, político, certo? Porque a arte, como eu sempre falo para vocês, a arte vai utilizar elementos simbólicos para falar de determinados assuntos. A arte, ela pode fazer críticas ao momento em que se encontra uma nação, uma comunidade, tá? Então, ela vai utilizar para isso. Ela não é apenas para enfeitar uma parede, para ser expostas dentro dos museus. Não é só para isso. Ela serve para muito mais, tá? Então, dentro dessa questão do expressionismo, surgiram dois grupos, grupos de artistas, aonde esses integrantes de cada grupo procuravam estudar determinadas características deste movimento, tá? Dos primeiros foi o movimento chamado A Ponte, que ele surge logo nas primeiras cinco décadas do século XX. Ou seja, ele vai surgir no ano de 1905. Aonde que este movimento vai surgir? Na cidade de Dresden, na Alemanha. Os seus principais representantes foram Kirchner e Emil Nordel. Gravem bem esse nome. Kirchner e Emil Nordel foram os principais representantes deste grupo, a Ponte, tá? Estes artistas, esses integrantes, né, o Kirchner e Emil, eles tiveram como fonte de inspiração dois artistas que são considerados também como artistas ligados ao movimento pós-impressionismo, que é um movimento que surgiu bem antes do expressionismo. Antes do expressionismo, na Europa, surgiu o impressionismo, que nós vimos um pouquinho no módulo 1 do nosso livro, sobre o movimento impressionista, né? Que tinha como principal representante Claude Monet. E entre o impressionismo e o expressionismo vem o pós-impressionismo, perdão. O pós-impressionismo, né? Que é um movimento onde os artistas
terão mais liberdade nas suas expressões, tá? E aí, quem foram esses artistas do pós-impressionismo, né? Quem foi o principal que serviu de fonte de inspiração para Kirchner e Emile, esse artista? É conhecido também como aquele artista que tirou a própria orelha, né? Segundo as histórias, né? Os relatos. Não sei se é verdade, né? Esse artista se chama Van Gogh, tá? Ele era um holandês e que durante a sua vida ele vendeu um único quadro durante a sua vida. Tem uma série de pinturas fantásticas, mas ele só conseguiu vender um único quadro. E segundo os históricos, os estudos, ele foi bancado ao longo da sua vida, né, como artista, pelo próprio irmão, que bancava tudo que ele queria produzir como artista, né? E o outro artista também que serviu como fonte de inspiração de Kirchner e Emile foi o Edvard Munch, que eu já falei para vocês, que é considerado um dos principais precursores do expressionismo, que é o Edvard Munch. Ele é o responsável, é o criador do quadro O Grito, né? Aquele quadro que tá... Certo? Saindo desse grupo A Ponte, né? Como eu expliquei agora, que A Ponte teve como principais representantes o Kirchner e Emile, vamos falar sobre o Cavaleiro Azul, né? Que foi também um movimento artístico que ele já surgiu mais 8 anos, 9 anos depois do movimento A Ponte. E eles também, esse grupo, procuravam ter as mesmas características que A Ponte, né? Respeitando as características do expressionismo alemão. Esse grupo, o Cavaleiro Azul, ele surgiu no ano de 1911, tá? Foi um movimento muito importante no continente europeu. Assim como A Ponte foi muito importante, o grupo O Cavaleiro Azul também foi muito importante, tá? Meus queridos, dentro dessa questão do expressionismo, eles trabalham bastante o quê? A questão da expressividade, né? Uma das características desse movimento ou dos grupos que surgiram no entorno do expressionismo é a expressividade, a dramaticidade. E aí vocês vão encontrar num quadro que se encontra aqui no módulo 3, que se chama A Morte e as Máscaras. Vocês vão perceber, ao observar esse quadro no módulo 3, a Morte e as Máscaras, vocês vão perceber a expressividade que eles conseguiam colocar no rosto dos personagens retratados na pintura. Eu espero, meus queridos, que este vídeo possa ser útil para vocês na hora de vocês responderem o seu exercício. Leiam com bastante atenção os conteúdos do módulo 3, tá? Atenção e dedicação, tá? Antes de começarem a responder o exercício. E outra coisa, lavem bastante as mãos com água e sabão para se proteger do coronavírus. Inclusive, tem várias obras de artes antigas que foram reestruturadas, né, que se tornaram memes
né? E elas estão utilizando o quê? EPIs ligado à pandemia, de proteção do coronavírus, tá? Nos próximos encontros, eu vou procurar mostrar alguma imagem sobre essa questão da arte estar sendo usada para alertar contra o coronavírus, né? Como é que nós devemos nos proteger contra o coronavírus, certo? Então, meus queridos, fiquem com Deus e até breve, tá? Tchau, tchau.